Bom, agora está gravando. Temporizador funcionando. Hoje é dia 15 de maio. Nós tivemos a sorte de encontrar aqui em Brasília com o pesquisador Eugênio Diniz. Diniz, da Fundacentro Belo Horizonte, e que veio aqui para comentar, falar algumas coisas sobre seus trabalhos mais recentes. Nós estamos aproveitando para, primeiro, Eugênio, ouvir um pouco da tua parte sobre tua trajetória profissional, tua formação e tuas atividades mais recentes na formação profissional, o mestrado e o doutorado. Você podia Minha formação é engenharia e eu fiz mestrado em engenharia de produção, com ênfase em ergonomia. E esse mestrado nós fizemos um estudo ergonômico das condições de trabalho, né, dos motociclistas profissionais, conhecidos também como motofretistas. E o estudo revelou que os motofretistas estão submetidos a uma elevada pressão de tempo, uma elevada demanda de trabalho. E isso repercute muito na forma como eles conduzem a moto no trânsito. E repercute também no número de acidentes, e acidentes fatais, acidentes graves, com grandes implicações para o setor público, para o setor de saúde, para o SUS, né? Então, nós descobrimos, né, constatamos, aliás, que apesar dessa pressão de tempo, dessas condições de risco muito elevadas, os motociclistas desenvolveram uma série de estratégias para poder dar conta dessa situação. Um fator importante é que eles trocam muito serviço entre eles, cooperam muito entre eles, e essa cooperação ajuda, né, os motociclistas, a atender o cliente com a presteza que eles exigem, né, e protege o motociclista. Então, um fator muito importante é eles procurarem, né, uma informação que eles procuram, né, sempre com os colegas, é saber onde tem estacionamento para moto, que é um ponto crítico para eles, um estacionamento perto de onde eles precisam fazer o trabalho, como se deslocar na cidade de um lado para o outro, quais as vias que eles podem utilizar para chegar num ponto mais rápido, onde tem ponto de retorno, né? Então nós constatamos esse fato como um elemento importantíssimo para a produção e para a prevenção do acidente. E por que tem tanto motociclista, tanto acidente hoje na cidade? Os motociclistas é um resultado, né, complexo de dois fatores importantes. Primeiro, o aumento do setor de serviço, né, as demandas de serviço, de entrega, de coleta nas cidades. E também o aumento de prestadores de serviço, de profissionais liberais que trabalham de forma precarizada ou como autônomo em vários pontos da cidade. Utiliza a moto como meio de deslocamento mais rápido para dar conta da quantidade de serviço. Outro fator também que a moto revela é a precariedade do transporte público. Então, como o transporte público é caro, é ineficiente, não é de boa qualidade, muitas pessoas optam pelo transporte pela moto. Então, uma solução para enfrentar essa questão da moto, das motociclistas, dos acidentes, é a melhoria do transporte público na cidade, através de metrô. Uma das melhores formas de melhorar o trânsito na cidade é o transporte de metrô, cruzando, né, em vários sentidos na cidade. Outro estudo que nós fizemos, né, foi uma tese de doutorado, também com motociclistas. Nós procuramos identificar os pontos das cidades onde ocorria o maior número de acidentes. E nós constatamos que os acidentes se concentravam no centro da cidade e nas corredores da cidade. E esses corredores que interligavam as periferias, regiões mais pobres, cidades periféricas da cidade. Então, uma forma também de contornar esse problema é melhorar o transporte público em termos de qualidade, interligando essas vias, né, essas cidades, esses bairros mais de menor poder aquisitivo. Esses estudos foram feitos, né, através da UFMG, no caso do mestrado foi através do Departamento de Engenharia de Produção, e o doutorado foi na Saúde Pública, também na Escola de Medicina da UFMG. E minha formação profissional é engenharia, eu trabalho com esse assunto, e há mais de 30 anos eu venho trabalhando com esse tema na Fundacentro, onde eu tenho um vínculo, né, institucional, né?
No caso da saúde pública, né, nós procuramos também identificar a contribuição da cidade para os acidentes. Nós constatamos, por exemplo, que as vias públicas onde tem radar no meio da quadra é um fator de risco muito importante, muito expressivo, comparado com outra via pública, outra quadra que não tem radar, né? O meio da quadra também, onde tem ponto de retorno, mostrou como um fator de risco importante, comparado com outra quadra que não tem ponto de retorno no meio. Então, esses fatos, né, são elementos importantes que a saúde pública e o setor de transporte podem utilizar para fazer melhorias, né, e para prevenir acidentes. Você, nessa trajetória, também você se vinculou, acabou fazendo parte de alguns grupos de estudo, de pesquisa, né, e trabalhando com algumas atividades. Eu sei que recentemente vocês realizaram lá em BH a 4ª jornada CEPRAST, né, que era uma atividade conjunta, né, de UFMG, Fundacentro, Unifei, Instituto Federal de Minas Gerais. Você podia falar um pouco sobre essa série de CEPRASTs e esse último em particular, as principais ideias discutidas? O Grupo CEPRAST agrega alguns pesquisadores das universidades, da Fundacentro, que procuram compreender, né, estudar a questão dos acidentes de trabalho em algumas áreas específicas. Nos últimos anos, nós nos debruçamos de forma mais intensa sobre a questão da mineração, né, e logo depois acabou acontecendo aquela tragédia, né, aquela catástrofe socioambiental e do trabalho, que foi o rompimento da barragem de Fundão e 3 anos depois a barragem de Feijão, na Vale. Então esse grupo, né, Centro de Estudos e Práticas em Saúde e Segurança do Trabalhador, ele discute e propõe, né, alternativas, propõe formas de atuação por parte do poder público, por parte das empresas e dos profissionais dessa área. Em abril agora nós fizemos a 4ª jornada, né, já vem se repetindo a cada 2 anos aproximadamente. Nós discutimos os modelos econômicos e a relação desses modelos com a questão do trabalho, com a saúde e com a segurança. E por que nós discutimos isso? Porque nós temos constatado que o problema da saúde, da segurança e dessas catástrofes do trabalho socioambientais, ela tem muito mais a ver com o modelo econômico do que a questão de gestão de segurança. É claro que esses acidentes, esses ampliados, esses problemas, mostram isso também. É uma falha da gestão de segurança, é uma falha da gestão da produção, né, propriamente dita, mas principalmente é uma falha do modelo econômico adotado, de exploração de commodities, de exploração do trabalhador, de exploração da região, né, e pouco ganha em troca disso, e acaba recebendo mais problemas do que benefícios. Então, nessa 4ª jornada, nós discutimos os modelos econômicos vigentes com relação à mineração, com relação ao setor elétrico, com relação ao frigorífico, que são 3 áreas bastante críticas no país em termos de acidentes, em termos de adoecimentos. E justamente por causa desses modelos que pressionam muito a gestão, que exploram muito o ambiente de trabalho, o ambiente de um modo geral, e repercute e traz como efeito colateral esses problemas grandes que atingem a comunidade. Tá certo? No caso, por exemplo, de Mariana e Brumadinhos, por exemplo, ficou muito claro isso, né? As tentativas de controle através de normatização, judicialização, apesar de serem importantes, elas não tocam no problema principal, que é esse modelo econômico exploratório, predatório, né? E um modelo econômico que sufoca outras alternativas de produção, de econômica da região, né? Então elas impedem o desenvolvimento da sociedade, dos trabalhadores e da comunidade, que acabam orbitando em torno desse modelo, desse setor, e quando ele entra em colapso, como entrou agora a mineração, está entrando
não só por causa das tragédias, mas por causa também do teor de minério, né? Teor de ferro do minério está reduzindo substancialmente e tende a se esgotar. Quando ele entra em colapso, toda a comunidade, né? O município, a região, o estado entra em colapso também, porque não pensou, não criou alternativa e foi impedida também de pensar alternativas. Tá certo? Nesses estudos brasileiros, queria pedir tua opinião sobre até que ponto nossos estudos já conseguem esclarecer aspectos das mediações sobre como vamos dizer assim, esse macro poder, né, vai interferindo nesses processos. Eu queria lembrar, por exemplo, os estudos do Lecosi em relação a British Petroleum. Ele, entre as alterações, as mudanças que foram acontecendo na gestão do negócio, ele mostrou que, por exemplo, olha, lá na plataforma, no dia do acidente na British Petroleum, tinha mais de 100 pessoas, e mais de 100, e uma centena pelo menos, ninguém era empregado da British, era pouquíssima, a terceirização era a regra. Uma outra coisa importante que ele mostrou foi uma mudança na gestão da segurança, com a substituição dos antigos gestores ligados, assim, os engenheiros de mão suja, aquele engenheirão que conhecia o processo da extração do petróleo, sendo substituído por um gestor vinculado ao mercado de ações, alguém. É uma influência da financiarização, né? Onde importava mais uma gestão que agilizasse o retorno rápido do investimento para o acionista. E outras medidas como essas, né? No nosso caso aqui, a gente viu denúncias da interferência, por exemplo, nos organismos encarregados da regulação. Isso. Então, a indicação, durante anos, décadas, né, a indicação dos principais cargos cabia à própria empresa que era para ser fiscalizada. Isso. Os mecanismos de licenciamento, até que ponto essas discussões, esses aspectos também você são... tocou num ponto importante, que foi até bom para ressaltar aqui, que é porque por trás desse modelo econômico está essa questão dessa inversão. A produção deixou de investir em produção e passou a perseguir lucros cada vez maiores, porque a empresa virou um mecanismo de geração de riqueza a qualquer custo. Então a financiarização, a organização, a gestão está toda estruturada em perseguição exclusiva de gerar benefícios cada vez maiores, benefícios financeiros para os seus acionistas, para os seus grupos de comando. E isso repercute muito na forma de gestão, né, através de terceirização, através da interferência, né, no poder público, no poder dos trabalhadores, no poder municipal, né, e também até mesmo na população, né, nos movimentos sociais, sofrem influência por causa dessa perseguição de lucros cada vez maiores para poder atender esses anseios financeiros. Então, um problema sério que precisa ser ultrapassado e conseguir alternativas diz respeito a essa questão. E isso envolve a gestão da segurança como um todo, né? Ela passou a ser a gestão de segurança também, a normativa, muitas vezes por pessoas que procuram só cumprir as normas, porque as normas são estabelecidas, mas elas não dão conta de compreender a complexidade que está por trás. Ainda mais quando essas pessoas que cuidam da segurança se afastam da produção do dia a dia, porque elas estão mais presentes nas reuniões, no preenchimento de planilhas e de dados, do que em contato com o real do trabalho. E aí tem uma visão equivocada das falhas, dos problemas, não conseguem captar os sinais ou compreender os sinais que o sistema emite toda hora e acabam sendo surpreendidos. Esse problema também mostra
um outro lado, que é a pouca participação, ou praticamente a ausência da participação da sociedade na gestão desses empreendimentos que têm potencial de risco grande. Então é importante que eles participem, que eles opinem, que eles sejam coautores dos projetos, que tenham poder de voz, tenham poder de mando, para poder estar a par do que está acontecendo no dia a dia. Todos esses problemas vêm acontecendo nas empresas a longa data, a longo tempo, e vai causando degradação, né, na forma de compreensão dos problemas, degradação na forma de manutenção dos problemas, manutenção da empresa, dos setores críticos. Por exemplo, as barragens, elas é uma área crítica, mas e que precisa de um monitoramento permanente, desde o início, antes mesmo do projeto, até mesmo depois de terminada a sua operação. Ela precisa ser monitorada permanentemente, e monitorada não só por especialistas em barragem, em segurança de barragem, mas monitorada e discutida em conjunto com engenheiros, com trabalhadores, com a comunidade, para entender, né, e fazer uma vigilância que se faz necessária em uma estrutura que é altamente tem um potencial elevado de dano, né, para a sociedade, para os trabalhadores e para o meio ambiente. Bom, Eugênio, nós estamos concluindo aqui. Eu queria te deixar à vontade se você gostaria de acrescentar alguma coisa sobre alguma coisa dos seus trabalhos realizados ou por realizar, ou alguma opinião final ainda sobre sua participação aqui no Congresso. Aqui no Congresso, no meu trabalho, eu vou mostrar justamente um pouco sobre isso que eu falei, sobre o que falhou na compreensão e na gestão dos riscos, né, relacionados a essas barragens de Brumadinho e lá da Samarco, com esse enfoque que eu acabei de falar. Uma coisa importante que também, além dessa questão do modelo econômico, que ele geralmente não vem à baila, né, em discussão quando se tem esses eventos, e isso precisa ser discutido, isso precisa ser colocado na mesa para encontrar soluções, né? Outra coisa, outro fato importante é que esses acidentes, a explicação com base apenas na existência ou na inexistência de normas, ou porque o trabalhador ou a empresa descumpriu um procedimento operacional, um determinado item legal, não bastam para compreender o evento. Todo acidente, a gente precisa resgatar a questão dos sentidos, né? A compreensão que se tinha a respeito dos fatos, por parte desde o trabalhador lá na ponta até os gerentes, intermediários e a diretoria. Como que essas informações eram tratadas, qual a significância que esses sinais que eram emitidos pelo sistema, como que isso era interpretado, que importância que isso era dada, que informação circulava e como que era tratado. Então, uma análise de acidente pressupõe necessariamente uma análise da atividade em cada nível, da atividade do trabalhador, do operador, do gestor intermediário, do gestor superior. Porque a partir da compreensão da atividade deles, o que eles sabiam, o que eles não sabiam, como eles davam importância ou não, que tipo de informação chegava até eles, como é que essa informação circulava entre os prestadores de serviços, né? Isso é crucial para poder fazer uma boa gestão para evitar novos eventos também. Então, além de discutir o modelo econômico, né, e tentar encontrar alternativas para os municípios, para não ficar tão dependente desses modelos que existem hoje, a gente precisa reforçar a necessidade de discutir e analisar o acidente com base na atividade, ou seja, com base no trabalho real ou real do trabalho, né? Não dá para discutir eventos, acidentes e catástrofes apenas em questões normativas ou questão punitivas e judicial, né? Eugênio, muito obrigado. Acho que eu espero muito. Eu sei que esse trabalho que vem sendo feito por vocês em Minas Gerais está trazendo grandes contribuições para as reflexões sobre esses desastres no país, né? E eu espero que essas ideias possam repercutir, abalando aquele velho olhar, o olhar de que a norma faz a segurança. Isso não basta, é necessária, mas não basta. Como você mostrou. E tudo isso que eu falei aqui tem várias bibliografias disponíveis, muitas em português,
estão disponíveis para baixar. A Fundacentro tem esse material, o UFMG, a Unifei, o Instituto Federal. A gente trabalha junto há um bom tempo. E o próprio lá, o Fórum do Acidente de Trabalho, que você coordena muito bem, né? Tem muito material disponível. Então, os interessados que acessarem esse vídeo podem depois baixar também toda essa bibliografia, que está melhor, né, explicado e mais embasado do que a minha fala aqui hoje. Muito obrigado. Obrigado, Eugênio. Boa tarde. Boa tarde.